Vamos lá, pessoal, vamos iniciando a nossa live, vamos começando aqui. Deixa eu melhorar um pouco a configuração da câmera para estar aqui com vocês. Muito boa noite a você que está me acompanhando a partir de agora. Muito boa noite a todos. Opa, clarear mais um pouco, mas nem tanto, né? Assim tá melhor. Colocar um pouquinho mais de zoom para a gente estar mais próximo, né? Subir um pouquinho aqui, 100%, não foi muito. Ótimo. Vamos lá, hoje o assunto é emagrecimento. Deixa eu ver se tem mais alguma configuração. Ficar um pouco mais claro. Ou melhor, ficar um pouquinho mais claro ou não. Vamos assim mesmo. Eu acho que ainda está estourando bastante, né? Tá chegando já um pessoal aqui. Como é que tá o meu áudio? Fala para mim primeiro do meu áudio aí. Estão ouvindo bem? Já tem perguntas. Olha o pessoal perguntando o que engorda, o que não engorda. A gente tem até uma brincadeira nisso daí, né? O pessoal fala, pão engorda? Te brinca e fala assim, não, você nunca viu pão engordar? Ele engorda só se for na hora que ele está fermentando que a massa aumenta, né? Quem engorda é a gente, não é o pão. Opa, coloquei errado aí, ó. Apertei um botãozinho errado, pronto. Um botãozinho errado, pronto. Tem que aumentar aqui. É o ganho, não. A luz de fundo, não. Faz parte, pessoal, faz parte. Compensar a luz de fundo. Tá, vamos assim que tá bom, né? Suficiente. Deixa eu ver aqui, só confirmar. Tá bom. Vamos lá, importante é vocês estarem me vendo, é importante nós sermos claros no assunto. Ok, o áudio, Aparecida Souza, Diva de Jesus, a Soninha, ok, Benedito, a Ronália, Maria Palma, Irani, muito boa noite a vocês. Deixa eu ver aqui a Lúcia, o Rogério José, muito boa noite. Aparecida já falei, né? E já teve gente perguntando aqui, eu vi alguma coisa lá, já tiraram, já. O que engorda, né? Gente, vamos falar hoje sobre o emagrecimento, sobre as dietas. Nós tivemos um burburinho lá no nosso grupo hoje, a gente tem que dar uma pausa até, e gente trazendo informação, pergunta. Olha só, já vou deixar uma dica aqui para vocês vão me falando aí se tiver algum problema no áudio. Troquei o microfone, trouxe aqui o lapela da Sony e tudo mais, o que tem de melhor, formatei o computador para ficar 100% na nossa transmissão hoje, tá? Olha o que eu vou deixar aqui para vocês agora. Presta atenção nessa frase. Presta atenção nesta frase. Hara-hashibu. Hara-hashibu. Quem conhece essa frase? Quem sabe me dizer o que significa essa frase? O primeiro conselho que eu dou para vocês. Hara-hashibu. Hara-hashibu. Depois eu vou falar quem escreveu essa frase. Eu sei que vai ter gente curiosa pesquisando no Google, mas não vale pesquisar no Google, hein? Não vale pesquisar. Eu quero saber se você conhece, se você sabe dessa frase. Eu aprendi, claro, traduzida, deve ter bem uns 12 anos com um terapeuta, no programa Saúde Total. Uma regra, um conhecimento dos orientais incrível, fantástico, que é uma verdade que favorece muito, muito, muito o equilíbrio do peso. Quando a gente fala perda de peso, eu tenho pessoas que chegam ao consultório que querem ganhar peso, porque estão abaixo. Então não é todo mundo que precisa emagrecer. Claro que é muita gente. No Brasil, hoje, mais da metade dos brasileiros estão com sobrepeso. Isso a gente sabe pelo um sistema de pesquisa que o governo faz, né, fez com mais de 50 mil brasileiros, que é a Vigitel, a vigilância, né, do peso no Brasil. É um sistema de vigilância em saúde. São vários fatores que são avaliados, principalmente o peso. Mais da metade dos brasileiros estão com sobrepeso, cerca de 20% são obesos. E é o que a gente vê na maioria dos casos. Quando você vai fazer o cálculo do IMC, que é o Índice de Massa Corporal, você vê que grande parte
a maioria está acima de 25, que é considerado sobrepeso pela Organização Mundial da Saúde. Você pega seu peso, divide pela altura 2 vezes, ou divide pela altura ao quadrado em metros. Então, no meu caso, pesei ontem, emagreci até um pouco, estou com 65 quilos, dividido por 1,69 m. Vamos fazer uma conta aqui rapidinho. 65 quilos dividido por 1,69 m, você dá Enter 2 vezes, divide 2 vezes, dá 22,75. Então, enquanto estiver o seu IMC de 19 a 25, quer dizer que você está eutrófico. Eutrófica. Quer dizer que o seu peso está normal, está adequado para a sua altura. Tá? Em geral, para adultos que não sejam atletas, que não sejam fisiculturistas, porque você pega um atleta, um fisiculturista, muitas vezes o IMC dele dá 27, 30, porque ele tem muita massa muscular, tá? Ele tem muita massa magra, ele precisa fazer uma bioimpedância, eles fazem, né? A pessoa faz esse acompanhamento para saber qual que é o perfil de massa muscular, massa magra, em relação à gordura visceral, gordura no corpo, tá? A proporção de gordura no corpo. Então, a gente precisa ter essa percepção. Precisamos ter essa percepção. O idoso tem uma margem de segurança, o idoso tem uma margem um pouquinho a mais, pode chegar em IMC 26, 27. Mesmo assim, se você for olhar as pessoas e as populações mais longevas do mundo, falando em populações, são pessoas magrinhas, são pessoas que são esbeltas. Falando das Blue Zones, que eu já falei algumas vezes aqui, né? Zonas azuis, Okinawa no Japão, Loma Linda nos Estados Unidos, Sardenha na Itália, tá? Então, as pessoas longevas são mais magrinhas. Você não vai encontrar uma pessoa de 90, 95 anos, de 100 anos obesa. Eu nunca vi, nunca vi. A pessoa não chega nessa situação. Por isso que nós precisamos, sim, manter o controle e cuidado do nosso peso, tá? Peso adequado, porque é o maior fator de risco para a diabesidade. A obesidade vem junto com diabetes e vice-versa, né? A obesidade é desencadeada, reconhecida hoje como uma doença inflamatória. Então o corpo fica inflamado, por isso a pessoa fica também toda inchada. Vem uma série de outros problemas junto. E por isso que a gente precisa ter esse cuidado. Maior fator de risco para as doenças cardiovasculares. Então, geralmente a pessoa não chega aos 90 anos, morre antes, ou do fígado, ou de diabetes, ou de infarto, ou de problemas respiratórios crônicos. São as principais causas, se não o câncer. Então, nós precisamos manter o nosso corpo em equilíbrio, saudável. E aí que está o desafio, e aí que todo mundo vem, pergunta, e tem muita gente que vem para o consultório e quer um milagre instantâneo, né? Eu vi até alguns interagentes lá no grupo, eu comecei o tratamento, ainda não emagreci o que eu quero e tal. Gente, você que é meu paciente, meu interagente, querido, querida, primeiro, eu não faço mágica, ninguém faz mágica. E cuidado com dietas milagrosas. Cuidado com dietas muito restritivas. Tem pessoas, principalmente acontece muito com as mulheres, que querem emagrecer a qualquer custo e perdem a saúde junto com o peso. Que ganho tem nisso? Qual a vantagem tem nisso? Não, aí... E aí sabe o que acontece? O efeito sanfona. Faz aquela dieta só na proteína, só no carboidrato, só na gordura, só na sopa. Emagrece, perde peso, depois recupera tudo e mais um pouco. Porque não vai manter o resto da vida essa dieta, não existe. Nós precisamos dos nutrientes, dos macro e micronutrientes em forma equilibrada, tá? Equilibrada, de forma equilibrada. E quando a gente fala de emagrecimento, ninguém falou aqui do Hara Hashibu, né? Precisa emagrecer a diva, vamos ajudar, estamos aqui para isso, para ajudar vocês. Quando a gente fala de emagrecimento, nós temos alguns pilares que são importantes. O Hara Hashibu é uma regra assim fantástica, é um princípio de vida que os orientais têm, incrível. Vou dar mais uma dica para vocês, foi Confúcio que falou do Hara Hashibu.
Essa é uma dica, me lembra depois, eu vou traduzir para vocês. Nós temos alguns pilares e temos que entender e observar, né? Alguém falou, eu estou com IMC 35, já entra obesidade grau 2. Entender e observar que você não nasceu gordo, você não nasceu gordinha, né? Desculpa a expressão, você não nasceu obeso. Estou falando uma linguagem simples, tá? Embora, mas meu filho, minha filha, mas era um bebê já gordinho, cheinho. Tá, mas isso se procedeu com a sua amamentação, todo o processo, com a introdução alimentar, depender muito do seu biotipo, que foi te ofertado e tudo mais. Quantas vezes você mamava, quantas vezes tinha... Tem casos que não dá para deixar o bebê na livre demanda. Por exemplo, agora que a gente está com o bebê, eu sei disso. Cada vez mais, eu sei disso. Então, o nosso corpo, ele nasce equilibrado. A pessoa nasce bem, equilibrada, eutrófica, às vezes tem até um pouco de dificuldade de ganhar peso, essa é a luta no início, né? Passa muitas vezes a juventude, a adolescência, tudo bem que hoje está ficando cada vez pior. Mesmo entre as crianças e adolescentes, nós temos um índice altíssimo de obesidade. E aqui eu quero deixar uma recomendação para vocês. Deixo uma recomendação para todos, principalmente... Se você hoje está obeso, está com sobrepeso, já se preocupe com os seus filhos. Olhe, pense que não é só por você. Você vai precisar de muita determinação para regularizar o seu peso. E faça isso não só por você. Você tem que pensar na sua saúde, você tem que pensar no melhor para você e para a sua família também. Ó, vou mostrar para vocês aqui, tá vendo? Muito além do peso. Baixa no YouTube, olha, fiquei até contente, 3 milhões de visualizações. Você tem que assistir esse documentário, Muito Além do Peso, um documentário fantástico que vai mostrar o quanto as crianças estão obesas. Olha essa criança aqui, ó. Olha essa criança aqui, gente. Olha essa situação. Quanto que as crianças estão obesas. Então, nesse documentário, você vai ver, vai entender quais são as grandes causas. Ó, vou dar uma pista para você. Puxa, por que será que a obesidade aumentou muito nos últimos 20 anos? Por que será que está aumentando mais ainda? Dá uma olhada nessas imagens aqui, né? Tá passando aqui, nessas induções que existem. Foi feito e é feita uma lavagem cerebral na mente das pessoas e é imposta uma cultura de facilidade, uma cultura da doença, dos fast foods. Tem um que é o morra depressa, dizia um dos nossos professores, né, o professor Hilton Claudino, cérebro Hilton Claudino, tem vídeo dele comigo aqui no canal, inclusive. O morra depressa, não vá no morra depressa, né? Você vai lá com aquele lanche especial, cebola picles, um pão com gergelim, aquela coisa toda lá e tal, um hambúrguer. Feliz da vida. E aí eu tenho um recado para você em relação à sua alimentação. Presta atenção que eu vou te dizer agora, que é o que acontece na maioria dos casos. Aquilo que você mais gosta, falando dos alimentos ruins, né, falando daquilo que é as porcarias, aquilo que você mais gosta, que você sabe que está te engordando, que te faz mal, é o que te faz mais mal. Aquilo que você não consegue ficar sem é o que te faz mais mal. Por que eu vou dizer isso? Olha qual que é o mecanismo. Parece óbvio, mas não é. Parece óbvio, mas não é. Nós produzimos as... não são endotoxinas. Endomorfinas que a gente fala. Tem outra expressão, outro termo. São morfinas endógenas. Fugiu agora a expressão exata. Mas é assim. O nosso corpo, quando ele se depara com elementos, alimentos, antígenos que nos são danosos, o corpo produz drogas, né, endorfinas, a nível da morfina. Fugiu a expressão técnica, mas é por aí.
Mas o corpo produz isso para te deixar com aquela sensação de bem-estar para você sobreviver àquela agressão. Então você estava pensando, poxa, me faz mal porque eu como demais. Não, não é isso. Você come demais porque você é viciado no estímulo, na droga que o seu corpo produz para te proteger dessa comida. Olha que negócio louco. Olha que coisa assim terrível. Além disto, nós temos outro fator que é a nossa microbiota, o nosso microbioma humano. Então nós temos bactérias, mais bactérias do que células no corpo, que colonizam o nosso corpo, que convivem conosco em simbiose. A grande parte delas são nossas amigas, a maior parte, mas muitas são inimigas, 15% aproximadamente são inimigas, geralmente. Quando desequilibra, essas bactérias inimigas também pedem aquilo que te faz mal. Então, o que geralmente elas pedem? Ó, vou contar aí, eu vou adivinhar a sua vida agora sem olhar a sua íris. Vou adivinhar a sua vida agora. Você está me assistindo aqui agora. Isso aqui não é sensacionalismo, não é coisa do outro mundo, você vai entender agora. Você vai entender, eu tenho certeza que você vai concordar comigo que eu vou adivinhar a sua vida. O que seu corpo pede? Você que está com sobrepeso, você que está em obesidade, seu corpo pede açúcar, seu corpo pede coisas mais gordurosas, seu corpo pede fast food, salgadinho, refrigerante. E existe um trio, né, das farinhas, dos venenos brancos. Açúcar refinado, farinha refinada, sal refinado. E quando você combina isso com óleo refinado, pronto. Aí morre 2 vezes, que é o refinado. Refinado é a pessoa morta 2 vezes. Finado já é um morto, né? Refinado é morto 2 vezes. É o alimento que é morto 2 vezes. O que acontece? Ativa no cérebro o centro de recompensa e todo esse mecanismo, essas cascatas de toxinas, endorfinas endógenas. Tem o termo técnico, depois eu vou lembrar. Ativa toda essa cascata e aí você tem essa sensação de êxtase. Você se sente plena, você pensa, poxa, eu não sei o que eu vou fazer se eu virar diabético, eu não vou conseguir viver sem açúcar, sem meu lanche, sem minha pizza, sem meu macarrão, sem meu pãozinho francês, sem meu cafezinho. Tem gente que a gente fala, olha, você tem que reduzir, tirar o café, tirar o glúten. Nossa, a pessoa fala, doutor, por favor, não. Não, doutor, aí é minha vida. Tira outra coisa, não dá para fazer uma cirurgia. E aí muitos vão para a bariátrica. Você sabe o que eu ouço da maioria dos pacientes que eu recebo que são bariatrizados? Sabe o que eu ouço? 2 coisas. Primeiro, doutor, recuperei todo o peso, quase todo o peso, ou grande parte do peso que eu tinha antes de fazer a bariátrica. Fiz a bariátrica, emagreci 20 quilos, 30 quilos, depois recuperei. Tem muitos pacientes bariatrizados. E aí a segunda coisa que a maioria me fala, doutor, foi a pior coisa que eu fiz na minha vida. Foi a pior coisa que eu fiz. Depois que eu fiz a bariátrica, bagunçou meu intestino, aconteceu isso, aquilo outro. É com todo mundo? Não. Tem casos de pacientes que falam, olha, foi a melhor coisa que eu fiz. Mas, infelizmente, é a minoria. Pegar uma aguinha, hoje eu não esqueci da minha aguinha aqui, né? Eu, descendente de português, fala alto já, vocês vão me ajudando, né? Se tiver alto, vocês me ajudam que eu monitoro aqui. Muito empolgado, e aí a gente dá todo esse gás, essa energia aí. Às vezes falta até palavras, tem que esperar, acalmar um pouco, falar mais devagar. Então, cuidado com propostas milagrosas, com intervenções milagrosas, com procedimentos milagrosos. Cuidado. Eu tenho esse alerta para você. Você estude bem antes de ter uma decisão como esta. E lembre-se que a bariátrica não é cirurgia de cérebro, de mente. Tem que fazer uma cirurgia no seu cérebro e na sua mente. Porque a sua mente vai continuar pedindo aquilo que você gosta.
centro da recompensa, a microbiota, toda essa questão vai continuar, mesmo que você faça bariátrica. Tem gente que sofre, fica doente, passa mal, pode vir até óbito, porque se sobrecarrega, não consegue se controlar e o estômago não comporta mais. Em outros casos, a pessoa vai aumentando aos pouquinhos e o estômago dilata de novo. Tá? Então, se você pensou nessa intervenção, pense com carinho. Já tem gente perguntando, uma xícara de café pela manhã pode beneficiar? Beneficia o dono da cafeteira, da cafeteria. Gente, depende, quem que é a pessoa? Eu não vou ser radical aqui e dizer assim, ó, não tome café, ninguém nunca tome café. Nesse sentido, mas eu não recomendo. Não recomendo. O café é totalmente desnecessário. Do ponto de vista nutricional, terapêutico, se eu analisar, falar assim, eu vou usar café para quê? Só para o paladar. As pessoas se viciam, gostam, acostumam. Ah, eu preciso para energia. Mas peraí. O seu corpo tem carência de cafeína? Né? Você já viu algum exame para dosar cafeína? Alguém chegar ao médico e falar, sua cafeína está baixa, vai ter que tomar um pouquinho mais para melhorar. Não existe isso. Existe carência de cortisol, que é um hormônio. Existe carência de coenzima Q10, que é uma substância ubíqua que está no corpo todo relacionada com o ciclo de Krebs. Existe carência de micronutrientes, vitaminas, minerais, vitamina C. Não existe carência de cafeína. Existe carência de proteínas, aminoácidos, vitaminas, ácidos graxos, que é o que a gente encontra e precisa encontrar nos alimentos. Agora, se falar que precisa do café nutricionalmente, é um engano. Isso é uma questão cultural. Se usa por uma questão cultural e geralmente faz mais mal do que bem. Estimula a ansiedade, sobrecarrega o sistema nervoso. Aí acontece como eu vi hoje de uma paciente. Perguntei para ela, tirou o café? Que ela precisa, no caso que ela precisa. Ela falou, doutor, eu tentei, mas me dá dor de cabeça. Eu falei, por quê? Você está viciado. Seu corpo está dependente, por isso você teve uma síndrome de abstinência. Então você vai ter que agora fazer um processo detox. E aí? Eu sei que tem pessoas, eu já recebi pessoas que tiveram vícios a drogas ilícitas, né? Chocolatras. Gente, vício tem para todo gosto. Tem para todo gosto. Bom é aquele que é viciado em água, né? Pelo menos. Mas o que eu aconselho para você é que você não tenha nenhum vício, nenhuma dependência. Nenhuma dependência. A não ser a água com hábito, é um bom hábito. Porque também não dá para dizer que é um vício, né? Para nós é remédio, é saúde. Mas que você não tenha nenhum vício. Se tem algo que você depende daquilo, que você não vive sem aquilo, você sabe que é deletério, diferente da água, claro. Então você tem que fazer o máximo para se libertar daquilo quanto antes, porque senão você é escravo. E a gente fala, não acorda sem um café, porque o café dá um tapa na sua adrenal, dispara o cortisol, porque você ficou mal acostumado e dependente. Então não recomendo que ninguém seja dependente de nenhuma substância, a não ser faça a manutenção adequada da sua saúde com os nutrientes que nós precisamos, tá? Ó, aí ele está dizendo, não tem dor de cabeça quando não toma. Que bom. Vamos lá falar de emagrecimento então, gente? Tá, o senhor falou aqui um monte de coisa e tal. Problema, falou que não resolve. Vamos fazer dieta restritiva. Eu coloquei no título aqui sobre low carb, cetogênica, né? Vamos pensar agora em emagrecimento. Quais são os grandes erros das pessoas que buscam emagrecimento? Primeiro, essa questão de buscar dietas milagrosas. Segunda questão, se enganar. Terceiro item, né? Terceiro grande erro, não ter um olhar holístico, sistêmico. Tem casos que a pessoa não vai emagrecer de cara mesmo, porque ela tem disruptores endócrinos, ela está com uma intoxicação que está prejudicando, ela tem um desequilíbrio hormonal, ela tem fatores emocionais, desequilíbrio no ciclo circadiano, por exemplo, quem trabalha à noite, o corpo é todo desregulado, tá? E outro grande erro é você achar que você vai resolver tudo de forma muito rápida sem fazer exercício.
Então as pessoas querem uma cápsula, um comprimido, uma coisa que resolva, e aí vai para sibutramina, vai para uma série de medicamentos, para orlistat, para tentar ter essa solução. E não resolve. Às vezes até você tem uma solução pontual, a pessoa até perde um pouco de peso, depois já teve casos que desencadeou outros problemas, teve outros casos que a pessoa ficou dependente, e tem outros casos que a pessoa simplesmente para com o medicamento e volta todo o peso e ganha até um pouco mais. Você estava enganando o seu corpo, você estava ali num período, como que eu vou dizer, dando um olé, fazendo um estímulo metabólico, quando o corpo volta ao normal sem aquele estímulo, aí ele recupera tudo. Então você tem que fazer uma reeducação alimentar. Claro, o maior fator de emagrecimento é o alimentar mesmo, tá? Tem que praticar exercício, que é muito importante, faz a diferença, principalmente para quem quer perder peso, precisa perder peso mais rápido, quer ter saúde, vai depender da intensidade do seu exercício. Eu tive um paciente perdendo 12 quilos, 40 dias, mas ele estava correndo, andando de bicicleta, ele viu que era um caso assim, então fazendo 10, 15 quilômetros todo dia numa dieta bem equilibrada, e depende de você seguir essas orientações, de você seguir as recomendações, tá? Primeiro, respeite o ritmo do seu corpo. Então, eu sempre avalio, identifico. Tem casos que eu não passo dieta restritiva. Aquela pessoa que está na fissura, que não gosta de comer nada cru, não gosta de salada, não gosta de verdura, está acostumada com os porcaritos, com morra de pressa. Se eu chegar para ela e dar uma dieta muito radical, muito natureba, ela vai espanar, ela não vai dar conta. Ela não vai dar conta. Então, começa, olha, vamos começar a introduzir os alimentos crus, mais frutas, legumes, verduras. Vamos utilizar aqui alguns chás para ajudar, para dar um incentivo, né? Mas sabendo que o chá não vai fazer um milagre, um termogênico, mas não vai resolver tudo, mas vai ajudar, dar um empurrãozinho no processo aí, mais natural. E vamos fazer aí, seguir uma alimentação equilibrada. Quando você troca o arroz branco, o refinado, pelo integral, já vai tendo essas mudanças, seu corpo já vai, mudando o perfil, já vai começando a ficar mais nutrido, já vai mudando essa dinâmica, o intestino vai funcionando melhor, já vai equilibrando. Tem pessoas que perdem bastante peso já com poucas mudanças, chegam, doutor, você fez um milagre e tal, olha, mudou minha vida, da água para o vinho, perdi 6 quilos, 8 quilos, 10 quilos, em um mês, foi muito bom. Tem pessoas que têm uma resposta mais rápida em mudanças assim. Tem outras pessoas que vão ter essa resposta lá no segundo, terceiro ou quarto mês, mediante o detox, mediante o equilíbrio completo. Então, eu já dei o alerta para você estar atento em relação às dietas restritivas. Agora estou lhe dando esse alerta. Tire da sua vida aquilo que é industrializado, desembrulhe menos e descasque mais. Alimentação mais natural, à base de plantas, vegetais. Tem gente que fala, mas doutor, o que eu vou comer? Gente, tem um universo. Eu fico inventando comida quando eu tenho tempo. Quando eu não tenho tempo, eu vou lá e descasco. E eu como que já está preparada a salada. Trago marmita para o consultório. Hoje eu trouxe Hoje não. Hoje preparou a marmita, mas eu acabei atendendo de manhã em casa. Mas eu fico inventando. Aí ontem à noite eu falei, vou inventar um negócio aqui diferente. Você pensa na composição dos alimentos. E aí eu peguei lá o abacate, misturei com pasta de amendoim e aveia. Falei, eu quero aqui, né, um low carbzinho, bem nutritivo. Tinha comido uma goiaba, comi uma goiaba antes, uma goiaba vermelha bonita. Fala nisso, tem outra me esperando ali. E aí depois, abacate, pasta de amendoim, aveia e adocei com xilitol. A gente já evita ao máximo açúcar. Ficou gostoso? Eu não coloquei muito xilitol, então não ficou um negócio que você fala, nossa, ficou uma delícia. Já percebendo a situação, eu falei, olha, eu vou colocar um pouco de goji berry. Aí melhorou um pouco, melhorou um pouco. O abacate você não pode colocar no fogo, né? É minha intenção o mais cru possível, mais natural, você preserva as enzimas, então, claro, não foi colocar no fogo,
podia até ter colocado mais aveia, você poderia ter feito um formato bonitinho, de um bolinho e tal, para ficar... Tem gente que come muito pelos olhos. Como eu não tenho essa dificuldade, eu comi no prato mesmo, aquela pasta. Tá tudo beleza, tá aí. Isso é nutrição. Nem sempre é o que você quer, mas tem gente que tem mais dificuldade, que precisa ter uma apresentação, que come pelos olhos. Isso acontece com grande parte, se não a maioria das pessoas. Então você tem que se programar mais, preparar com mais tempo, mais bonitinho. Se você não consegue, ainda tem muita aquela dependência do açúcar, você vai precisar colocar um pouquinho mais do adoçante, do xilitol, ou frutas, ou comer junto. Mas não escapa da base, Os ingredientes, a base são os mesmos. Vegetais, tá? Você vai até ter uma pirâmide que eu costumo falar, eu não vou achar ela aqui agora, mas a base dessa pirâmide é água, depois nós temos os vegetais e as frutas, a dieta baseada em plantas. Aí nós temos cereais integrais, no segundo patamar. Depois nós temos as oleaginosas, as leguminosas. Tem casos que inverte-se, né? Uma low carb, por exemplo, isso é para manutenção, uma low carb que a pessoa precisa, né, emagrecer mais rápido, e aí você reduz os carboidratos e aumenta as proteínas e a gordura para compensar. Aí você vai ter um consumo maior de oleaginosas, de leguminosas. Essa pirâmide que eu estou falando aqui é vegetariana, né? E quem consome carne vai consumir mais, de preferência, carne branca. Lácteos não entra na recomendação aí. E tem gente que tem a ideia e quer seguir, não, mas a dieta cetogênica resolve. Olha só, você pode fazer uma dieta cetogênica vegetariana e você pode fazer uma dieta cetogênica carnívora. Cetogênica já é uma low carb, mas nem toda low carb é cetogênica. Cetogênica é a base de gordura, bastante proteína, né? Vai dar para você fazer uma low carb que não seja cetogênica. A cetogênica tem muita gordura. Vegetariana, que é preconizada pelo Dr. Gabriel Cousens, nos Estados Unidos. O Dr. Gabriel, ele faz um programa, tem um programa de reversão do diabetes. E claro, da obesidade também, só vai emagrecer. De 21 dias. Isso aí é um sonho meu trazer aqui para o Brasil, a gente estabelecer. Trazer não. No Brasil já tem, que o Dr. Alberto Peribanes, ele faz, está montando um sítio novo até e tal. Não sei se ainda está fazendo, mas a gente tem um sonho ainda de poder disponibilizar isso mais para as pessoas. Que é uma dieta crua, baseada em plantas, baseada em vegetais, em oleaginosas. É cetogênica. Saladas, castanhas, oleaginosas, abacate, coco. Dieta cetogênica. E aí, dependendo do caso, você inclui alguns germinados. Isso aí, ó, é o que eu vou te falar que é de melhor, anti-câncer, anti-tudo. É o que tem de mais, maior tecnologia, o que tem de mais eficiente que eu encontrei, que eu posso recomendar. E tem aqueles que vão para dieta cetogênica com a carne, com as carnes, né? E aí, não, ó, você pode usar o porco, a banha e tudo mais, e tal. A pessoa tem resultado, a pessoa ganha massa magra, né? Nessa dieta cetogênica. A pessoa muitas vezes sente disposição, energia, vê até os níveis sanguíneos equilibrados, né? Às vezes de início altera, depois normaliza. Tem pessoas, tem conhecidos que são assim, até atletas. Mas eu tenho visto as pessoas envelhecendo. Você não reverte o estresse oxidativo. Você aumenta o estresse oxidativo com uma dieta... como é que eu vou usar a expressão? É uma dieta acidificante. Uma dieta acidificante, diferente da do Dr. Gabriel, que é alcalinizante, com os alimentos vivos, tá? Tem como você ficar comendo a carne crua, nem daria certo. Então, é diferente. E numa situação de câncer, se você vai ver os grandes profissionais de saúde, os grandes médicos, até o Dr. Laí Ribeiro, saudoso Dr. Laí Ribeiro, né? Eu acompanho, estudo com ele, vocês já me viram, curso com ele e tudo mais. E ele fala, se é uma situação de câncer, você tem que tirar as carnes. Mas, poxa, você tem que tirar quando tá, então já começa a refletir, é melhor prevenir. Né? Nós somos adeptos aqui da dieta baseada em plantas, vegetais. Isso é um consenso. Não encontrei gente falando mal das plantas, dos vegetais até hoje.
dizer que faz mal, só em algumas situações específicas, alguns tipos de vegetais, mas dizer que todo esse grupo faz mal. Tem gente que fala mal da gordura, tem gente que fala mal da proteína, tem gente que fala mal do carboidrato, vai falar mal dos vegetais, ainda não encontrei. Pode ter algum infeliz, pode ter alguém, algum maluco que esteja falando isso, mas eu não encontrei. Eu olho para a Organização Mundial de Saúde, eu olho para a Universidade de Harvard, para a Loma Linda, para as melhores instituições referências do mundo, para Cambridge, e a dieta sempre a recomendação, reforce plantas e vegetais. Essa sempre é a recomendação unânime. Tem alguns que incluem carne, tem alguns que não. Tem alguns que são low carb, tem alguns que não, mas sempre tem os vegetais. São low carb, né, a maioria. Tá? Então, seguindo essas recomendações, você já vai ter uma mudança incrível na sua vida. Seguir ou não seguir o low carb? Em grande parte dos casos eu digo que vai ser bom, mas não todos. Não todos. Talvez para o seu caso não vai ser bom. E se você vai usar então carboidratos, se no seu corpo, seu perfil vai ser necessário, isso pode ser necessário, né? Você manter um pouco de carboidratos, até porque low carb não quer dizer que é zero, quer dizer que é baixo, tá? Então aí você vai utilizar, por exemplo, o arroz integral, a quinoa cozida, você vai usar mais o carboidrato dos legumes, dos vegetais, e evitar os refinados, tubérculos, carboidratos simples, como é o caso da batata inglesa, por exemplo. Aí você vai priorizar os carboidratos complexos em menor quantidade. Isso já ajuda muito no emagrecimento. Desde que você tenha uma atenção à proteína, aos aminoácidos que você está ingerindo, a fonte proteica que você tem, e a fonte de gordura que você está ingerindo. Tá? Que tipo de gordura, qual a melhor qualidade, qual a qualidade dessa gordura que você está ingerindo. Então, por isso que eu fui atrás, eu uso bastante o abacate, eu uso bastante o coco, as oleaginosas, não fico sem abacate, castanhas, isso é uma coisa que a pessoa tem que aprender se ela quer controlar o peso. Eu estou usando bastante abacate ultimamente e perdi peso. Olha uma dica aí. Mas é claro, eu me policio bastante, dieta natureba, praticando exercício, soma algumas horinhas, algumas noites a menos, né? Dormindo menos, por causa do cuidando da nossa bebê, mas também nos dá muita alegria. Então muda um pouco o perfil. Tem pessoas que olham e falam, nossa, que inveja, você não tem tendência a emagrecer. Aí eu olho assim, ó, não é bem assim não, não é bem assim não. Eu começo a ter um dedinho a mais já no abdominal, não, fazer exercício. Eu de manhã fui lá, fiz a minha caminhada, né, fiz os meus exercícios com agachamento, vamos suar e vamos comer o que é natural. Água com limão, né, sempre estou usando água com limão, que é, sim, muito boa, excelente. Recomendo. Para a maioria das pessoas vai ser sensacional. Vai ter alguém, vai ter alguma pessoa que não vai se dar bem, porque tem hipercloridria. São algumas exceções. Você precisa ouvir o seu corpo. Atente para isso. Ouça o seu corpo. Ouça o seu corpo, tá? Presta atenção nisso. Porque existem regras, existem exceções e você precisa estar atento. Tem pessoas que não se dão com feijão. Meu sobrinho, por exemplo, não pode comer feijão. Já de pequeno já se descobriu e entendeu isso aí. Tem pessoas que são alérgicas a abacaxi, a morango. Tem pessoas que são alérgicas a castanhas. É muito individual isso. Por isso que não dá para dizer, ó, todo mundo vai seguir a mesma dieta. Não existe isso, gente. Não existe uma dieta ideal para todo mundo. Não existe. Isso é individualizado. Eu sempre acompanho e pergunto. A gente vai ajustando. Geralmente, nas minhas consultas, é o que eu tenho feito, a pessoa vem em busca de um equilíbrio da saúde, com várias queixas. Ah, doutor, eu tô com dor nas articulações, a minha digestão não tá legal, o intestino tá preso, eu tô com enxaqueca, ansiedade e insônia. Me ajuda. E aí você conversa com a pessoa, olha, precisamos cuidar, suplementar, tratar. Quanto tempo você quer ter o resultado? Não, eu quero o mais rápido possível. Então você vai para a Clínica Oasis Paranaense, para o nosso hospital em Curitiba, vai ficar lá 10 dias para fazer um detox, um reset. Eu não posso. Ah, doutor, eu não posso. Não posso porque na vida corrida eu trabalho, meus filhos e tal, não posso deixar ninguém. Não posso deixar e tal. Tá bom. Então vamos fazer em casa. Vai precisar de determinação. Vou te passar aqui a hidroterapia, geoterapia.
e alguns suplementos. A gente vai ter uma atenção na alimentação e já ir promovendo essas mudanças. Vamos tratar os seus problemas que você tem. Isso já vai te dando um bom resultado, vai tendo ânimo, equilibrar a questão hormonal, glandular, metabolismo, normalizar, né, essa parte glandular relacionada ao sono. E aí a gente vai nesse processo trabalhando emagrecimento. Só que o que a pessoa quer? Ela quer o milagre, ela quer que um mês resolva tudo, todos os problemas que ela demorou anos para acumular, e ainda quer perder peso. Quer perder 5, 10 quilos sem todo aquele esforço. Ela chega no retorno, muitas vezes, doutor, eu tomei as cápsulas e tal, mas não perdi peso. Você conseguiu seguir as recomendações alimentares? Eu nem vi, tal. Não, segui. Tá usando arroz integral? Isso aí eu esqueci. E o café? Eu ainda tô usando. E a água? Puxa, tô bebendo pouco. E aí você fala, então tá faltando bastante coisa aqui. Não, mas os suplementos eu tomei tudo. Lembra que eu falei? Não é milagre. Fez as aplicações, tratamentos, hidroterápicos. Isso aí eu fiz umas 2 vezes, 3 vezes, mas dá trabalho e tal. Então, o que tem na vida sem trabalho? A gente precisa ter um esforço. É assim, para engordar e ficar mal e ficar doente, é sem esforço. Ladeira abaixo é sem esforço. Pensa nisso. Ladeira abaixo é quase sem esforço. Só você deixar a vida me levar que você vai, a lei da entropia te ajuda. Sabe o que é a lei da entropia? Te passa do organizado para o desorganizado. Então a vida está sempre ficando pior. Estamos sempre, num certo sentido, envelhecendo, adoecendo. Nós estamos morrendo aos poucos, ainda que aos poucos, né? Isso é um processo. O universo é assim, tá? O universo é entrópico. Então a gente tem que desacelerar essa entropia, evitar, porque tem gente que acelera muito, morre cedo, sofre rápido, né? Pouco tempo, com pouca idade já está sofrendo muito. Então, a gente tem que desacelerar, lutar contra essa entropia para que haja, e é possível, inclusive, o anti-envelhecimento. Eu estava até chegando umas ruguinhas aqui, que eu fui lá, trabalhei, fiz uma nutrição aqui no meu rosto, falei, opa, tem que cuidar um pouquinho, vamos cuidar mais, além da nutricosmética, que é você pensar na alimentação para cuidado também da estética, da aparência, também você pode utilizar alguns cosméticos naturais, alguns recursos que vão hidratar, vão ajudar de uso tópico, tá? São naturais também. Então a gente tem assim um arsenal hoje. Hoje em dia não tem desculpa. Precisa de disciplina também, é o que a Débora falou, que estava no último item, né? Disciplina, que no meu caso eu ia usar outra expressão, determinação. Tem que acreditar em você, confiar, persistir, né? Então, mantenha a disciplina dentro do seu ritmo, tá? Cuidado com dietas restritivas demais, reduza aquilo que te faz mal, tira os venenos industrializados, processados, melhore a qualidade dos carboidratos, você pode até reduzir bem, mas tem que ser de boa qualidade, uma atenção à proteína e à gordura que seja de boa qualidade, tá? Não precisa ter pânico com a gordura, eu recomendo, você pode comer um abacate por dia, né? Falando de forma generalizada, que é o que eu consumo muitas vezes. Pode comer um abacate por dia, várias castanhas e tal, e ainda assim vai perder peso. Uma dieta low carb. Faça, pratique atividade física, entenda que sempre tem exceções, mantenha boa ingestão de água e seja determinado. Eu vou tomar mais uma água agora para falar do Hara Hashibu. E aí, alguém descobriu o que é o Hara Hashibu? É uma regra muito boa, viu? Um princípio da filosofia que é fantástico. Quando eu descobri, eu fiquei muito contente, entendi isso aí e falei, olha, isso é sabedoria. Sabedoria. Cláudio, se você chegou agora, está perguntando aí qual a dieta para quem está na menopausa e quer perder uns quilinhos. Então, a dica que eu dou para você, Cláudio, se você não viu o início, você reveja todo esse vídeo, tá?
De forma muito básica, eu digo que é a dieta baseada em plantas. É a melhor forma de você resumir de maneira generalizada para a maioria das pessoas. Mesmo assim, tem exceções. Porque a pessoa que tem insuficiência renal, ela não pode consumir vegetais frescos. Quando está fazendo hemodiálise, tem restrição de potássio. Então, tudo tem as exceções. Temos que estar atento nisso aí. Hara Hashibu. O que eu digo para vocês aqui, ó? Sair da mesa com um pouquinho de fome. Eu falo no curso, até a Irani falou, ainda não pesquisei, mas eu falo no nosso curso, na nossa formação master. Sair da mesa sabendo que você poderia comer um pouco mais. Então, primeiro, é claro, não adianta você aplicar essa regra para pizza. Para o hot dog, ó, eu comi uma fatia menos de pizza. Eu comi uma pizza inteira, hoje eu comi 7 fatias. Não adianta, aí você está sacaneando, né? Trolando. Não. Você tem que sair da mesa com um pouquinho de fome daquilo que é bom, que é saudável. Porque demora para chegar para a leptina, a grelina, os hormônios da saciedade trazerem a informação da saciedade. Demora uns minutinhos, tem um delay. Então você tem que comer com calma, mastigar muito bem o alimento. Esse é um ponto importantíssimo, gente. Sem mastigação não tem nutrição, não tem saúde. Vou patentear essa frase. Sem mastigação não tem boa nutrição. Se alguém já não colocou, né? Tem que haver mastigação. Tem que haver mastigação. Não tem jeito. Alimento saudável, equilibrado, harmonizado, mas precisa haver boa mastigação. Paciência. Quando você mastiga bem, a tendência já é que você não coma muito. Você vai ter mais tempo para chegar à informação da saciedade. E não fica lotado, cheio. Tem gente que sai, nossa, comi demais. Isso acontece às vezes até comigo. Às vezes eu falo, nossa, só passei, exagerei um pouco, não aguentei. Tava tão bom que eu não aguentei. Minha sogra fez uma torta sem glúten de abobrinha com uma farinha de ervilha que ela fez em casa. Ela inventou a receita daquela torta. Você não tem noção. Não tem noção. Só que não é uma torta igual você idealiza, como você está pensando. É uma torta fininha, assim. Não sei um nome dentro da culinária, não. Dentro da... Fugiu a especialidade aí. Dos cozinheiros, da gastronomia. Eu não sei o nome dentro da gastronomia que daria, mas é uma invenção dela. Gente, tá uma delícia. Extremamente boa, saudável. Aí você come sem culpa, mas tem o risco de comer demais. Aí exagerei um pouco. Olha, hoje eu passei um pouco. É isso que não pode acontecer. É isso que não pode acontecer. Você tem que sair da mesa nutrido. Que a gente geralmente come muito mais do que precisa. Tem as exceções? Tem. Tem pessoas que precisam ganhar peso. Aí é outra história, tá? É outra história. Vamos focar no que está aqui. Vamos lá, vou responder as perguntas para a gente finalizar. E aí eu vou falar de novo da menopausa aqui, outro detalhe importante. A Diva havia falado, preciso emagrecer, mas não consigo, tem que observar todos esses fatores que eu falei. Gente, eu concentrei muita informação nessa live aqui. Tem coisa que eu falei rápido, mas é crucial. Falei da modulação hormonal, dos disruptores endócrinos. Né? Tem pessoas que estão com obstrução, que o hormônio não está funcionando, não está atuando direito, porque tem uma toxina no lugar que não deixa funcionar. E aí precisa fazer um detox. A gente vê isso na iridologia, na biorressonância, que agora a gente trouxe aqui para a Suzana também. A biorressonância é excelente para isso, tá? Eu fui estudar isso aí com o Dr. Lai Ribeiro, a gente sempre busca o melhor e é excelente para a gente identificar quais são as intoxicações, metais tóxicos que estão atrapalhando. Hoje eu identifiquei pessoas com intoxicação de mercúrio, de chumbo, precisa limpar isso. A Lúcia dizendo, ó, o caso ao contrário, dificuldade para engordar. Tem dieta de engorda? Tem, Lúcia, tem. Tem sim. E acontece, pô, tirei o glúten e perdi 3 quilos. Acontece com muitas pessoas. Então tem que ver o seu caso. Por que você tirou o glúten? Por que você tirou o glúten? Alguma outra doença, alguma outra comorbidade? E aí, gente, tem que colocar a mão no bolso e nem sempre tanto no bolso, mas você tem que
tem que investir em tirar o medo das gorduras que você tem na cabeça. Principalmente quem quer engordar. Quem quer engordar, reforçar muito as oleaginosas. Amendoim, coco, abacate, tá? Tem que reforçar esse grupo. Isso é um segredinho aí. E suplementar, por exemplo, levedo de cerveja após as refeições ajuda bastante. Rogério José, aluno do nosso curso, tem 2 perguntas. Ele aprendeu a medir o IMC, né? E o dele deu alto. Está aprendendo muito e agora está perguntando como adquirir os livros. Isso é uma pergunta. Então, Rogério, tem alguns livros que nós temos da editora Vida Plena, o Manual Prático de Terapias Naturais, Prevenção e Tratamentos Naturais. Da editora Vida Plena a gente tem uma parceria, a gente disponibiliza porque isso aí você não encontra em livraria e tal, então a gente tem. Outros que eu citei, que não são da Vida Plena, você vai encontrar na internet em livrarias comuns, tá? Eu sempre falo de vários livros. Lúcia dizendo, ó, tem hipotireoidismo, come pouco. O estômago não aceita grande quantidade de comida, dá enjoo. Ah, sim, a Lúcia que falou que peraí, a Lúcia... Uai, agora eu não entendi aqui. Tá, eu tava lendo outra coisa errada. A Lúcia que falou que precisa ganhar peso. Tem hipotireoidismo, olha só que paradoxo. O hipotireoidismo geralmente faz a pessoa ganhar peso. Vocês estão vendo que nem sempre a regra é para todos, né? Tem as exceções. Então, no seu caso, Lúcia, mais um motivo para você reforçar em alimentos mais calóricos e nas proteínas. Um mix de aminoácidos vai ser muito bom para você. Tem um amino que é muito bom, pode utilizar de 10 a 20 gramas por dia também. A Débora dizendo que tem hipotireoidismo, depressão, não consegue emagrecer. Então tem que fazer um trabalho em conjunto, né, Débora? IMC35, tem que fazer um trabalho aí, não é instantâneo. Você que está com 20, 30 quilos a mais, ou que seja 10 quilos a mais, tem que se conscientizar. Não existe dieta milagrosa, não vai fazer isso do dia para a noite, não queira perder muito peso do dia para a noite, que isso pode ser até danoso e extremamente arriscado, tá? Então vamos fazer de uma forma equilibrada a reeducação alimentar e num processo, num período de 6 meses, 1 ano, você consegue eliminar, não vou dizer nem perder, eliminar o peso que você adquiriu no período de anos aí, que não é de uma hora para outra. Também, ninguém guarda 30 quilos em um mês, aí quer perder 30 quilos em um mês. Então tem que tratar esse hipotireoidismo, sistema nervoso, essa depressão, para que você esteja animada, disposta, decidida, determinada, forte, equilibrada, para conseguir seguir com a reeducação alimentar. Tá? Jean dizendo que o IMC está 37, pré-diabético, se não se cuidar, com certeza tem todo o risco para desenvolver o diabético. Toda vez que se convence que precisa emagrecer, o corpo acaba comendo mais. Geralmente, quando eu faço a avaliação da íris, eu já vejo, a gente vê o sistema nervoso, tem pessoas que têm mais o fator hormonal. Então, o tratamento ele é holístico, ele é completo. Sempre que possível, multidisciplinar. Então, a gente avalia todos esses fatores. Eu sei que a pessoa tem muita ansiedade, muita gana, muita compulsão. Não dá para trabalhar só na questão alimentar sem dar um suporte para o emocional. Não dá. Não vai ser difícil. É até possível, mas é difícil. É a pessoa que teria que ficar confinada num lugar sem outra opção mesmo de comida. Vai para um spa extremamente restritivo que não tem jeito. Ela fica porque é obrigada, mas depois quando volta, guarda tudo de novo. Então tem que ser feito um processo, um tratamento, uma mudança. E muitas pessoas, eu vou ser sincero, gente. Você que está comigo aqui na live, 20 horas e 4 minutos, você que ficou comigo até agora, você faz parte dos 15, 20% de persistentes. Se você assistiu desde o começo e está comigo até agora, parabéns. Você está persistindo nessa busca. E é o que acontece com a maioria das pessoas. Muitos desistem. Muitos desistem. E como eu sei que não é fácil, eu sei que não é fácil, eu vejo dificuldade, várias pessoas, parentes, eu sei que não é fácil. O que eu faço? Eu brinco, sempre falo, né? Eu brinco dessa forma.
Eu faço regime para não ter que fazer regime. Melhor coisa que existe, gente. É igual droga. Melhor coisa é não experimentar. Melhor coisa é não engordar. Você não passar do limite. Porque depois para voltar é difícil. Eu sei que é difícil. Mas eu não quero te desanimar. Você que está com sobrepeso, obeso, não é o fim do mundo. Você só precisa ter assim impulso firme, determinação, disposição, vontade. Você vai ter que investir na sua saúde para recuperar a sua saúde. Saúde não tem preço. Saúde não tem preço. E a gente fala, nossa, Clínica Oasis é caro. É caro, você fica lá tantos dias e tal. 5 mil reais. 6 mil reais. Depende do quarto que você escolhe, né? Nossa, isso é muito caro. Poxa, mas tem médico que cobra isso numa consulta. Eu recebi uma paciente há alguns dias, veio passar comigo, ela falou, olha, eu passei com o doutor fulano, paguei 5 mil reais numa consulta. O que é caro para você? Relativo. Relativo. Vai depender da sua determinação. O que você quer, o que você precisa. Eu acho que a gente tem que fazer o seguinte, fazer o que o nosso corpo que é necessário para recuperar a nossa saúde. Hoje eu tenho essa seguinte teoria. Essa é a minha teoria. Fazer o que é necessário para recuperar minha saúde. Muitas vezes vai ser necessário eu ter uma coach me assessorando, eu ter um psicólogo me assessorando, eu ter um nutricionista me assessorando, eu ter um médico. Isso pode, às vezes, ser resolvido num convênio, mas é difícil, sabe? Principalmente se é uma linha integrativa funcional. Não dá suporte para a gente dar todo esse atendimento, essa atenção. Para a gente ter essa conversa, para a gente ter essa orientação. Então, vai ter casos que você vai ter que contratar profissionais que estejam gabaritados para te dar esse suporte e você vai precisar de um acompanhamento. E eu sempre passo para os pacientes, explico, na maioria dos casos eu dou um retorno em até 60 dias. Deixo sempre assim, em até 60 dias. Se precisar, venha antes. Por que eu deixo em até 60 dias? Né? Porque se a pessoa for determinada, seguir direitinho, e ela tiver um bom resultado, é um período bom, e a gente faz um tratamento assim, um tratamento eficiente, um tratamento coerente, tá? E equilibrado, eu julgo equilibrado. Eu não posso determinar para todo mundo, porque tem caso que fala, se você sentir que precisa, volte antes, volte com 30 dias. Se você observar, está precisando, volte com 30 dias. E eu sei que as pessoas têm, mas eu vou voltar antes, eu tenho que pagar de novo, e a consulta. Então você tem que fazer o que é preciso, o que é o melhor para você. Nem eu consigo determinar tudo o tempo exato, porque eu não sei o que você vai fazer no dia seguinte. Eu vou descobrindo isso conforme o tratamento, conforme o andamento. A gente precisa fazer esse acompanhamento. E tudo da vida tem um preço, tem um custo. Se você quer economizar o máximo, então você tem que ser o máximo disciplinado, autodidata, fazer acontecer por sua conta. Mas tem coisa que tem situação que não vai. Então, tudo tem um preço. Nem sempre esse preço é financeiro, né? Silvia dizendo assim, olha, a questão, o que fazer quando está em regime alimentar, porém o intestino está constipado, com retenção de líquidos, principalmente com retenção de líquidos. Bom, tem que ver que regime é esse, tá? Se está constipado é porque o regime não está equilibrado o suficiente, ou está faltando água ou está faltando fibra, para que haja saúde e atrofia, para que haja saúde, equilíbrio, homeostase. Nos alimentos é o suficiente. Mas doutor, eu sempre fui ressecado, então vamos fazer um tratamento. Pode ser necessária uma intervenção, um tratamento, uma recolonização, uma modulação intestinal, para reverter essa constipação. Aí entra probiótico, depende muito do caso. E a retenção de líquido vai depender da sua ingestão de água, pode usar até alguns diuréticos, dependendo da situação. Jéssica dizendo, sobre a dieta flexível é recomendável? Olha, isso é bem genérico, né, Jéssica? Qual que é essa dieta flexível? O que é essa dieta flexível? A qual dieta flexível você se refere? Eu, particularmente, considero que eu tenho uma dieta muito flexível. Eu escolho entre os grupos alimentares, que eu sei que são os melhores, mais saudáveis, eu vou montando minha combinação. Então, postei esses dias aí comendo não é lixia, não. Poxa vida, tá na ponta da língua. Começa a ver muita informação aqui, muita pergunta, e aí vai embora.
Nossa, vou ter que ver meu post para lembrar no nome da fruta, que parece a fruta do dragão. Vou colocar lá que eu vou achar aqui agora, vou lembrar. Vai parecer tão óbvio quando achar, mas vai ser. A pitaia, pronto. Foi conhecida também como fruta do dragão. Postei esses dias comendo pitaia. Eu busco também os frutos vegetais sazonais, frutas de época, são os mais saudáveis. Então tem época que eu como mais abacate. Quando está mais difícil, eu procuro congelar abacate, porque ele é mais saudável, mais nutritivo também quando ele da época dele, né? Tem época que é mais difícil, igual agora. Mas eu sempre procuro incluir. Coco ainda bem que tem o ano todo, banana tem o ano todo. Então, tem algumas frutas que eu vou diversificando. Para mim, isso é uma dieta flexível, mas sempre procurando equilibrar, dosar os macronutrientes, tá? Débora diz, toma água com limão e tem refluxo. Então, não é isso, não, essa não é a sua solução. Tem outros fatores aí, né? Muitas vezes está ingerindo o veneno junto com o antídoto. Você falou até do pão lá, né? Gosta muito de pão. Pode ser o glúten, pode ser o leite, os derivados, tá? Que tem que tirar. Cláudia Franco, qual a melhor dieta para quem está na menopausa? Tá, aquilo que a gente tinha comentado. No caso da menopausa, além de seguir todas as recomendações, entender que a melhor dieta tem que ser individualizada, que nutrição é personalizada, você tem que ver o seguinte, tratar essa menopausa, promover o equilíbrio hormonal, porque desequilíbrio hormonal dificulta muito o equilíbrio do peso, tá? A Soninha também falando, tá? É menopausa, então tem que promover o equilíbrio hormonal. Cláudia dizendo obrigado, né? Plantas e frutas, é isso aí. Débora, é verdade que a frutose das frutas não faz mal? Não acredito que faça mal, até porque a fruta vem com as fibras, você tem o fitocomplexo, tá? Então, a melhor fonte de açúcar, você quer algo doce, são as frutas. Agora, se você faz um suco concentrado, aí não vai ser legal, principalmente para quem tem uma predisposição a diabetes, e se a pessoa faz consumo constante, tá? Falei sobre a menopausa para a Soninha, né? Pulmonar dizendo, amor, fitoterapia contemporânea, muito bom esse livro, excelente, que é o que eu utilizo, recomendo nas aulas, fantástico mesmo. E, sim, muito boa pergunta, Cláudia, aí, ótimo. Jejum intermitente, gente, o que eu acho? Jejum intermitente, na raiz, é um dever. Isso a gente já fala do jejum intermitente, ó, há 15, 17 anos, não? 18 anos, vai para 18 anos agora, 17. Há 17 anos é falado no programa Saúde Total, de rádio. Olha, jante cedo, mais cedo possível. Jantar cedo. De manhã você acorda, toma uma água com limão, toma um suco detox. Mas jantando cedo, se você janta às 18 horas e vai fazer o seu desjejum às 8 da manhã, você tem uma janela de 14 horas. É um jejum intermitente. Então isso a gente já fala, ó, 17 anos no programa Saúde Total. E depois veio o grande médico, ganhou o prêmio Nobel e falou, explicou sobre a autofagia e tudo mais. E aí as pessoas se convenceram de que isso é verdade. E tem casos que você vai precisar de um jejum de uma janela de 16 horas, tem casos que vai precisar de uma janela de 18 horas, também individual. Eu já fiz jejum de 72 horas, aí é o jejum terapêutico, não é intermitente. Também é excelente para autofagia, para organizar e equilibrar o seu corpo. Tá? Para equilibrar o seu corpo. Então eu super recomendo o jejum intermitente. É válido quando você utiliza uma água com limão. A maioria das pessoas se dão bem suprimindo o café da manhã, mas nem sempre é o ideal. Às vezes é melhor você suprimir a janta, o jantar. Mas aumentar essa janela. As pessoas geralmente passam muito tempo comendo. Mais tempo, os dias são 24 horas, né? A pessoa às vezes passa 16 horas comendo e 8 sem comer porque está dormindo. E olhe lá.
Tem gente que passa 16 até 20 horas, 18 horas comendo. É um problema. Bom, a Elaine estava aqui com uma pergunta, né, que está fora do tema, mas eu vi que ela perguntou no nosso grupo, Elaine. Então, vou dar a dica aqui para epilepsia. Precisa ser um trabalho em conjunto. O tratamento ele não é um ingrediente, um remédio só, um medicamento natural. Tem que ter uma restrição muito grande alimentar, nada de leite derivado, nada de glúten, tira os industrializados, tá? Ômega 3, suplementar com ômega 3. E aí, dependendo do caso, a gente consegue acrescentar alguns fitoterápicos, mas eu acho que o melhor caminho é o ortomolecular, reforçar nos antioxidantes, nos minerais, selênio, zinco, manganês, e vale a pena fazer uma biorressonância para avaliar o que está mais baixo, né, o que está mais crítico, e poder suplementar da forma adequada, porque o ideal é um geral mesmo, é um polivitamínico, reforçar esses nutrientes, B12, que é a metilcobalamina, vitamina D. Vitamina D é importantíssima também para a epilepsia, tem que estar em níveis ótimos, tá? São os melhores remédios naturais, é um tratamento completo também sistêmico. A Débora tinha falado da pitaia, eu não vi aqui. Aqui tem jaca, fruta-pão. Gente, eu sou apaixonado por frutas. Lá no nosso quintal eu já plantei jambo, plantei a temóia, mas não foi para frente, por causa do clima aqui, mas ainda quero ir para um lugar mais quente, ter um pomar. Tô de olho, tô buscando um pomar maior. Eu sou apaixonado em fruta e saúde, desde que não haja uma restrição no caso do diabético, tá? Soninha dizendo, ó, a mãe teve câncer, não pode tomar hormônio, mas eu não trabalho com hormônios, viu, Sônia? A modulação hormonal não é necessariamente feita com hormônio. Se você der o estímulo certo, seu corpo produz hormônios da maneira correta. Esse é o objetivo. Óleo de prímula, já ouviu falar? Prímula é uma planta, você utiliza o óleo como se fosse o azeite, só que a gente não acha em garrafa, então você toma em cápsula. É uma planta, é um óleo, como se você estivesse tomando o azeite em cápsulas, que regula a parte hormonal. Não é nada de hormônio. Então, a gente tem esses caminhos, tá bom? Então é isso aí, pessoal. Eu creio que nós falamos de todos os aspectos. Espero que tenham gostado, a gente tirar as dúvidas aí. Se você ainda não é inscrito no canal, se faz sentido para você, se inscreva no canal. Entra nos nossos grupos VIP, tá? Tem os links aí na descrição. Tá sempre fazendo mais. Nós trouxemos esse tema hoje, porque eu vi que tava muita gente falando sobre isso, com dúvida, questionando e tal. Teve lá até umas conversas mais acaloradas, umas discussões mais acaloradas, mas faz parte. Por isso trouxe aqui. Então, você que me acompanha no grupo, saiba que a gente está de olho. São dias mais difíceis, porque eu estou priorizando, dando uma atenção especial para a nossa bebê. Curtindo um pouco, né, gente? Poxa, 20 dias, 18 dias está a nossa bebê, a Emily. Então, a gente tem que ter essa dedicação aí, né? Mas estamos sempre acompanhando, trazendo o melhor para vocês. Muito obrigado pela atenção, pelo carinho, um beijo no coração, uma ótima noite a todos, saúde e paz. Meu desejo é que você viva mais, que você viva melhor. Por isso estamos aqui, essa é a nossa missão. E nos acompanhem também nas redes sociais, sempre temos novidades. Ó, dia 8 eu vou trazer uma novidade aqui para vocês. Não, mas não vai ser, eu não vou estar aqui no canal dia 8. Então, dia 7 nós temos um grande evento que eu não vou poder te contar agora, mas eu vou contar na quinta-feira, dia 11, sobre esse grande evento, a grande virada no nosso trabalho, na nossa atuação. Muito importante, muito gratificante. Depois eu vou estar contando, revelando aqui para vocês. Me lembra, porque eu estarei de volta na live semana que vem, dia 4, e no dia 11, depois do dia 7, eu vou contar qual que vai ser esse grande evento. Ok? Boa noite para todos.